primeira de muitas outras oportunidades que teremos de o ter na academia. Para quem não conhece o professor João Crespo, eu digo que é professor de Engenharia Química na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, diretor do Laboratório Associado para a Química Verde, colaborador do Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, o IBET, que se situa em Oeiras, juntamente com o ITQB, aliás, normalmente disse ITQB, IBET e ITQB, é assim, IBET e ITQB, é membro do corpo editorial de variadíssimas revistas da especialidade, nomeadamente Journal of Membrane Science, Journal of Biotechnology, Desalination and Water Treatment e Membranes. É membro da Academia de Engenharia, cofundador da startup Zeito Nutraceuticals. Ora, imagino que numa startup destas temos com certeza o privilégio de contar com o professor mais tarde, falando-nos, no fim de contas, afinal, o que é que podemos esperar e como é que podemos e devemos usar estes nutraceuticals, não é? Sobre os quais há muito a aprender e há muita especulação, portanto, a verdade gosto sempre de pedir a quem a tem para nos trazer ao nosso contacto e ao nosso aprendizagem. Os interesses científicos são processos de separação sustentáveis, processos com membranas, monitorização de processos e a nanoescala. Ora bom, e temos o professor João Crespo, que nos vai falar sobre um assunto que eu acho que todos nós nos questionamos, todos nós nos inquietamos. Porquê? Porque, afinal, o que são as tecnologias limpas? E é com este tema que o professor Crespo nos vai esclarecer e, sobretudo, as tais tecnologias limpas, ou ditas limpas, não sei, o professor nos dirá, para um desenvolvimento sustentável. E eu diria que este nosso programa, precisamente porque todo ele mexe muito com a sustentabilidade do planeta Terra, que nós dissemos porque se está a comemorar o ano de Magalhães, da viagem de Magalhães, da circunnavegação, obviamente que a Terra que ele circunnavegou, como é que nós podemos continuar a pensar que ela vai ser, ou que o homem nesta terra terá sustentabilidade. E, portanto, diria eu também, uma vez que Lisboa foi considerada capital verde e neste ano está a ser comemorado, este programa foi também adotado pela Câmara Municipal, precisamente porque a temática é uma temática que lhes é muito cara neste tal ano de celebração de Lisboa Capital Verde. De maneira que, como vê, professor, estamos enquadrados numa dinâmica, digamos assim, de procura de conhecimento nesta área, afinal, da sustentabilidade do homem. E, mais uma vez, quero agradecer estar connosco e também agradecer a todos aqueles que olharam para este programa e disseram vale a pena ir lá experimentar, ver como é que é, aqueles que vêm pela primeira vez. Os que não vêm já têm mais ou menos, já têm bilhete comprado, digamos assim, para sentar na cadeira de casa ou do outro lado qualquer e, portanto, agradeço que continuem connosco e mais tarde teremos, não sei se tenho que perguntar ao professor João Crespo se aceita que a sua conferência seja colocada no YouTube, porque em princípio, uma vez que estas conferências podem ficar gravadas, se os nossos autores assim autorizarem, serão depois disponibilizadas no YouTube. Com todo o gosto, com todo o gosto. Muito obrigada e então aqui estamos, tem a palavra o professor João Crespo. Tá, muito obrigado. Bom, eu queria começar por agradecer o convite muito simpático da Academia das Ciências, em particular da senhora professora Maria Salomé Paias, que já não via há bastante tempo e tenho agora o prazer de a ver, mesmo à distância. Um bocadinho mais, com mais uns anos em cima, não é? Mas pronto. O que pesa não são os anos, não é? Se soubermos torná-los leves.
Bom, e agradecer a presença de quem está connosco hoje à tarde. Pena, dizia eu, não me ter sido mesmo na academia, que é lindíssima, mas o que conta no fundo também é aqui o espírito e a vontade de participar. Eu tenho uma apresentação que vou partilhar convosco, uma vez se corre tudo bem. Tem que lhe autorizar. Já está. De acordo? Está ótimo. Ora, deixe-me só ver aqui. Ok. Bom, em primeiro lugar, dizer que acho este ciclo de conferências e a temática do ciclo muito bem escolhidas, fantástico. E dizer que falar de tecnologias limpas às vezes não são tão limpas assim, é preciso perceber até que ponto é que elas são verdadeiramente limpas e até que ponto é que elas podem ou não contribuir para um desenvolvimento sustentável. Esta é uma visão de alguém que é da área de engenharia química e portanto, tem um ângulo particular, como é óbvio, e tem as suas limitações, precisamente por vir desse ângulo particular. Mas eu vou tentar defender o meu ângulo e apresentar-vos algumas ideias neste sentido. Já agora dizer que o Laboratório Associado para a Química Verde é precisamente um laboratório que tem como temática, desde o seu início, já em 2001, tem como temática a química verde, portanto a química para um desenvolvimento sustentável, e portanto é uma preocupação que temos desde há muito tempo. Eu tenho uma apresentação que vai usar alguns slides que estão em inglês, eu vou pedir desculpa por isso. Foi para mim um bocadinho mais cómodo, mas farei aqui um misto entre o português e o inglês, obviamente irei falar em português. O primeiro slide que eu tenho aqui, eu na prática roubei-o de um artigo que eu achei muito interessante, mas é um artigo também de um engenheiro químico e que diz como é que a engenharia química poderá de alguma forma conduzir o século XXI. É talvez uma visão muito centrada na engenharia química, mas eu achei a forma como estava colocado muito interessante. A questão é esta, até hoje temos utilizado os recursos do planeta de forma praticamente ilimitada e sem qualquer tipo de constrangimento. Mas se calhar mais do que isso, a forma como o temos feito tem sido muito centrada num crescimento económico que por vezes é geograficamente e temporalmente muito concentrado, que tem conduzido a desequilíbrios ecológicos e por outro lado nem sempre com uma cadeia de distribuição de valor muito equilibrada. E isto tem criado, obviamente, um conjunto de problemas que estamos todos, penso eu, conscientes de quais são. E portanto, coloca-se aqui quase a necessidade de um novo paradigma de crescimento e desenvolvimento. Aquilo que tem acontecido até hoje é um pouco o que eu tenho representado aqui do lado esquerdo, ou seja, nos últimos 5.000 anos, por hipótese, temos assistido a uma lógica de uma economia linear, ou seja, partimos da extração até à exploração. E, portanto, o que é que temos? Temos matérias-primas de um lado e temos resíduos no final. Tem sido esta a lógica que tem sido utilizada até hoje. Aquilo que poderá vir a ser feito seria qualquer coisa diferente, seria aquilo que poderíamos chamar uma economia circular, em que esse círculo seria um círculo harmonioso. E teria a ver com o quê? Teria a ver com conseguir estabelecer uma ligação entre a produção de alimentos, a gestão da água e a gestão da energia e fazê-lo de forma integrada. E se o fizermos, vamos provavelmente deixar de falar de resíduos, vamos passar a falar de subprodutos, porque estes subprodutos podem ter valor e podem entrar neste nosso novo ciclo circular, portanto de renovação, e portanto cancelamos uma lógica de partir de matérias-primas e esgotá-las, produzindo resíduos, e passamos a uma lógica de introduzir a circularidade que a própria natureza também tem. Na prática, a nossa originalidade é aproximarmos mais daquilo que a natureza já faz. Por outro lado, para ter verdadeiramente impacto, provavelmente temos que perceber que não podemos perceber os problemas numa só escala. Eu vou-me posicionar como engenheiro químico nesta escala aqui do meio. É uma escala, isto é claramente um diagrama de processo, entre matérias-primas de um lado, saem produtos do outro, e tenho um conjunto de operações
entre as matérias-primas e os produtos que são obtidos. E é óbvio que eu tenho, mesmo nesta lógica, olhar para aspectos como sejam eficiência, conservação, possibilidade de recirculação, etc. Mas se eu quiser otimizar o que se passa aqui, ou verdadeiramente ter impacto a uma escala mais global, uma escala que faça sentido e que tenha impacto social, impacto económico, tudo isso, se calhar temos que olhar para escalas diferentes. Temos, por um lado, perceber que eu só vou conseguir fazer estes processos bem feitos se eu perceber o que é que se está a passar ao nível celular ou ao nível nano nos materiais. Portanto, é preciso percebê-los e é preciso perceber as suas funcionalidades. Se eu não fizer isto, eu não vou conseguir desenhar processos que façam sentido. E isto é muito curioso, porque eu fui um pouco educado e que os engenheiros químicos eram umas pessoas mais ou menos brutas que lidavam com as toneladas, enquanto os cientistas, os químicos, os biólogos, eram pessoas que tinham verdadeiramente interesse em perceber os problemas. E isso deixava-me um bocadinho desconsolado. Eu acho que o engenheiro químico nos dias que corre, se não percebe a base molecular do que está a fazer ou a base celular do que está a fazer, não sabe verdadeiramente o que tem entre mãos. Portanto, há aqui uma escala micro ou nano, há a nossa escala de processo, mas se quisermos verdadeiramente ter impacto, se quisermos ter impacto social, impacto económico, acho que temos que pensar uma escala acima, porque é aquela escala que pensa nas coisas em termos qual é que é o balanço global de energia, qual é que é o balanço global de matérias-primas, qual é que é a forma como o valor que estamos a criar está a ser distribuído, qual é que é o impacto social que tem. E, portanto, a única forma verdadeiramente de ter um impacto global é olhar para os problemas em 3 escalas diferentes. Significa o quê? Significa que provavelmente temos de ter uma abordagem mais holística dos problemas, mais integrada, mais global, e significa que se possivelmente um dos nossos maiores problemas é precisamente energia, ou seja, como conseguir ter fontes de energia que sejam verdadeiramente renováveis, que sejam sustentáveis, de forma que nós possamos, sob o ponto de vista ecológico, também ter sistemas mais equilibrados. Acho que há um aspecto que muitas vezes nos esquecemos, nós precisamos de tudo isso, mas precisamos de alguma capacidade de fazer uma distribuição mais equitativa do valor acrescentado que criamos e do bem que criamos, dos bens que criamos. Porque se não o fizermos, no limite, no longo termo, já não falo sequer do sofrimento das pessoas que, entretanto, não têm acesso a esses bens, mas no longo termo criamos um sistema perfeitamente desequilibrado. E, portanto, esta necessidade de olhar para a equidade parece-me que é absolutamente essencial. Agora vamos centrar um bocadinho mais, feito este enquadramento um bocadinho mais geral, falar um bocadinho já numa direção mais de uma química e de uma engenharia química. Houve 2 senhores, um senhor chamado Paul Anastas e o outro, o John Warner, que em 1998 lançaram um livro chamado Green Chemistry, Theory and Practice, e este livro, bom, continua a ser citado todos os dias porque eles enunciaram 12 princípios de química verde. Eu não vou enumerar todos, é um bocadinho exaustivo, isto é qualquer coisa que nós discutimos sempre muito com os alunos, vocês podem ter acesso a ele facilmente, que eu tenho aqui o site onde os princípios também estão largamente publicitados, mas se olharem para alguns deles rapidamente, repare, o que é que se pensa aqui? Pensa-se evitar a produção de resíduos, olha-se para utilizar matérias-primas que sejam renováveis, olha-se para realizar processos reativos que utilizem catalisadores ou biocatalisadores, olha-se para utilizar solventes mais seguros e condições reacionais também mais seguras e mais suaves, olha-se para melhorar a eficiência energética, olha-se para desenhar o processo, mesmo para desenhar produtos, de forma a pensar o que é que acontece a eles no final, ou seja, como é que eu os introduzo naquela circularidade que eu dizia há pouco. Olha-se também para como monitorizar melhor os processos de forma a eu ter processos mais eficazes, e tudo isto são princípios que foram enunciados e são princípios que devem orientar a forma como nós hoje, se quisermos ter processos produtivos mais eficazes, e que são processos produtivos que obviamente que envolvem química, e que envolvem reação química e processos de separação químicos, temos que olhar para este tipo de lógica. Se não o fizermos, vamos criar condições, como aquelas que referi há pouco, de usar recursos e produzir resíduos, em vez de entrarmos num regime que permita essa circularidade que eu estava um pouco a defender há instantes. Muito curiosamente, portanto isto foi em 98,
Em 2006 tive um convite muito curioso, eu e um colega meu, o professor Carlos Afonso, que na altura ainda era meu colega na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, mas que agora é professor na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Mas tivemos um convite da Wiley para editar um livro que chamámos Green Separation Processes. E é muito curioso que isto, apesar de tudo, foi 2006, portanto já foi há uns anos. E esse livro teve a particularidade de ter um prefácio do Paul Anastas. Paul Anastas, que eu vos referi há pouco, é precisamente um dos autores dos 12 princípios da química verde. E se pensarmos agora na química verde aplicada à engenharia química, aplicada, se quisermos, aos processos de produção, quais são verdadeiramente os temas que são quentes e que resultam, e de alguma forma estão também enunciados neste livro, e que eu penso que continuam a ser muito atuais hoje? Tem a ver com o quê? Com usar matérias-primas renováveis. Este é um aspecto que depois podemos discutir mais à frente, mas é muito importante nós podermos ter matérias-primas que são facilmente substituíveis, renováveis. Usar fontes de energia também elas renováveis, e aqui aquilo que falamos hoje tanto da eletrificação e de um mix de energia que seja mais equilibrado. Quando possível, evitar processos térmicos ou com mudança de fase. Já estou a usar uma linguagem um bocadinho mais técnica, mas é óbvio que se eu tenho processos que envolvem mudança de fase, por exemplo, de sólido para líquido, líquido para vapor, normalmente são processos energeticamente mais dispendiosos, portanto, quando for possível evitá-los, temos ganhos. Quando possível, efetuar reações em meio aquoso, ou seja, evitando solventes orgânicos. Há um grande trabalho na Europa, precisamente, na regulação de solventes orgânicos, um acordo REACH para minimizar a utilização de solventes que envolvem determinado tipo de riscos e de emissões. Monitorizar os processos em tempo real e avançar para a sua digitalização, para a digitalização dos processos. Aqui estamos a falar de qualquer coisa que hoje é muito discutido, tudo aquilo que seja monitorizar por vezes com ferramentas que têm sinais complexos, que envolvem a seguir a necessidade de lidar com esses dados, e aqui o termo do Big Data aplica-se, eu sei, muito na biologia, mas aplica-se também aqui na engenharia química. Desenhar produtos e processos considerando o seu ciclo de vida, ou seja, não faz sentido eu só pensar que tenho um passo que, sob o ponto de vista da gestão das matérias-primas ou da energia, é um passo excelente, se eu não olhar para o ciclo de vida completo do processo e do produto em causa. E daí que seja importante desenhar materiais que sejam duráveis, mas não imortais. Imortais está um bocadinho entre aspas, mas materiais que, uma vez, se eles não forem circuláveis, se tiverem um ciclo de vida tal e um tempo de vida tal, que eu depois no ambiente não consigo facilmente circulá-los ou eliminá-los. E há aqui uma alteração de paradigma, que é, não devemos pensar que há resíduos, devemos pensar que há subprodutos. Subprodutos significa que não é o meu produto principal, pode não ser a minha tensão de partida, mas nós vamos conseguir pensar neles como tendo valor, como sendo uma fonte de valor e que podemos utilizá-los para outras coisas. Portanto, estes são os princípios um pouco que estão em causa quando nós pensamos em processos de separação que sejam mais verdes, mais sustentáveis. Eu trabalho em processos com membranas, portanto, era um pouco inevitável que vos iria falar de membranas. Repare, quando falo de tecnologias mais limpas, as tecnologias mais limpas são aquelas que tentam obedecer aos princípios que eu referi há pouco. E, obviamente, que aqui há um conjunto de tecnologias, até que eu poderia considerar como não sendo particularmente limpas, mas que se nós passarmos a olhar para elas e a aplicá-las, a exercê-las, a desenhá-las usando aqueles princípios, por que não pensar que são agora mais limpas do que eram anteriormente? E porquê é que eu falo de processos com membranas? Porque quando falo em membranas as pessoas pensam só em filtros, apenas sistemas de filtração. As membranas podem fazer muitas coisas, mas eu resolvi trazer estes dois exemplos porque são aqueles que toda a gente já ouviu falar de certeza. A possibilidade de fazer dessalinização da água do mar por osmose inversa e, infelizmente, uma necessidade, por vezes, de fazer hemodiálise usando membranas de fibras ocas. O que é que eu vos queria mostrar com isto? Quero estar a falar de coisas que só começaram a desenvolver-se a partir dos anos 60. Antes dos anos 60 não falávamos de membranas sintéticas, obviamente falávamos de membranas biológicas, mas não sintéticas, e desde essa altura até agora o desenvolvimento foi enorme. E neste momento, eu sei que há muita gente que pode dizer a salinização da água do mar, a água se calhar não tem o mesmo sabor, pode não ter o mesmo equilíbrio salino, mas se vocês pensarem na quantidade de pessoas que passou a ter acesso à água potável e que não tinha antes pelo facto de ter a possibilidade de fazer salinização por osmose inversa, é impressionante.
Além disso, reparem, quando se faz salinização da água do mar por osmose inversa, quer dizer que não se faz salinização por métodos térmicos, e apesar de tudo, há aqui uma economia de energia com significado. Eu trazia só aqui o exemplo de uma instalação, só para ter uma ideia da escala. Estamos a falar de uma instalação que produz 26 mil metros cúbicos por hora. Portanto, estão a ver, a população pode ser alimentada por sistemas desses. São aquilo que chamam os vasos de pressão, e aqui dentro estão membranas que conseguem fazer o quê? Conseguem reter o cloreto de sódio e permitir que a água permeie através dessas membranas, que são, no fundo, materiais poliméricos, são filmes poliméricos densos, não têm poros, ao contrário do que as pessoas pensam nas membranas de osmose inversa, não têm poros, mas a água passa entre o espaço livre das cadeias poliméricas e o sal é retido e excluído dessa permeação. O outro exemplo que eu tenho aqui da hemodiálise, são os dois que toda a gente já ouviu falar alguma vez. Se vocês olharem por um módulo de hemodiálise, veem um conjunto em milhares de pequenas fibras, estão a ver estas fibras, e estas fibras, cada uma delas é uma fibra que é oca. Estamos a falar de fibras que têm tipicamente um diâmetro externo de 250 micrômetros. 250 micrômetros, não sei se estão a ver o que é que estamos a falar, mas estamos a falar de qualquer coisa que é 1/4 de 1 milímetro de diâmetro externo, e mesmo assim são fibras ocas. E o que se faz numa hemodiálise é circular o sangue de um lado, uma solução isotónica do outro, e fazer, no fundo, o transporte de compostos que são tóxicos, nomeadamente a ureia, retendo os componentes do sangue que são relevantes, e de forma a garantir, obviamente, que o paciente possa ter um sangue que progressivamente é limpo de compostos que são tóxicos e que afetam a sua saúde. Reparem, estamos a falar de 2 milhões de pessoas que recebem tratamento, e sabendo nós que isto só representa 10% daqueles que verdadeiramente precisariam de ser tratados. E são membranas que fazem este processo. Já que estamos a falar de membranas, eu achei que tinha um bocadinho a responsabilidade de trazer umas figuras bonitas sobre membranas e tentar mostrar-vos o que elas fazem. São materiais muito interessantes, porque podem ser muito diversos. Eu, por acaso, acho que só tenho imagens de membranas poliméricas, mas podem ser membranas cerâmicas também. Mas, na prática, uma membrana sintética é uma membrana que tenta emular, de alguma forma, funções que as membranas biológicas também têm. Portanto, nesse sentido, eu posso considerar que a membrana sintética é uma barreira seletiva que regula o transporte de diferentes espécies químicas. Se eu tiver uma membrana que funciona por exclusão por tamanho, e nesse caso eu posso fazer uma filtração com ela, regula o transporte. Porquê? Porque eu tenho moléculas mais pequenas que podem permear e moléculas maiores que são retidas. E, portanto, eu posso criar uma malha que tem um determinado limite de corte que garante que há moléculas maiores que são excluídas, moléculas mais pequenas que permeiam. Mas eu tenho membranas que não são forçosamente porosas, posso ter membranas que são densas e que regulam o transporte atuando de outra forma, ou atuando, por exemplo, porque eu tenho moléculas que se solubilizam bem na matriz do polímero, ou porque tenho, por exemplo, moléculas ou iões que interatuam com cargas fixas da própria membrana. Portanto, há diferentes mecanismos de transporte possível. Já agora, só para vos mostrar, aqui temos membranas poliméricas assimétricas. O que é muito interessante nestas membranas é que, por uma técnica que se chama inversão de fase, conseguimos ter estruturas com poros muito apertados à superfície e depois poros mais abertos no seu interior. E não sei se estão a reparar nas dimensões, aqui estou a falar de 730 nanómetros, portanto estou a falar abaixo de um micron, portanto estou a falar de qualquer coisa que é um micron 1000 vezes mais pequeno que um milímetro. Estou a falar de dimensões realmente muito, muito pequenas. Porquê é que eu tenho este tipo de estruturas? Porque, como poros estão apertados à superfície, eu tenho seletividade, e com o facto de eu ter estas cavidades, eu consigo garantir fluxos elevados sem uma resistência mecânica ou sem uma resistência hidráulica muito grande. Ou seja, eu consigo ter bons fluxos. Porquê? Porque as moléculas que estão a permear não têm que permear um meio muito apertado todo o tempo. De acordo? E, portanto, eu consigo ter seletividade por um lado, fluxo por outro, e a resistência mecânica que me é dada pela espessura da própria membrana. Só para dar alguns exemplos. Pode ser outras membranas, estas ainda não estão exatamente numa escala tão comercial. Membranas isoporosas, que são muito interessantes, porque neste caso eu consigo ter poros perfeitamente definidos e perfeitamente homogéneos, como podem ver aqui nestas imagens. E trouxe-vos uma fibra oca, para verem bem
do que é que estamos a falar. Lembra-se, há pouco falávamos daquelas fibras ocas dos módulos de hemodiálise. Cada uma daquelas fibras que tem, por hipótese, um diâmetro externo de 250 micron, é uma coisa que o vale. Esta aqui para cá será maior, porque eu tenho aqui a escala 100 micron, esta dimensão. E agora, reparem, podemos quase conjugar o que quisermos em termos de materiais. Neste caso aqui tenho um suporte muito aberto, poroso, e depois posso ter uma camada externa, que pode ser ou um material com uma porosidade muito mais apertada, que me dá uma determinada tipo de seletividade, ou poderia ser, por exemplo, um material denso, um polímero denso, sem poros, e no qual o transporte ocorreria apenas pelo volume livre, o espaço livre entre as cadeias poliméricas. Então, tenho muitas alternativas possíveis que me podem conduzir a modos de funcionamento completamente distintos. Reparem que isto aqui é mesmo apenas uma daquelas fibras que eu estava a mostrar no módulo de hemodiálise. Tá? Neste caso chama isto uma fibra oca compósita, porquê? Porque eu posso compor isto com diferentes materiais. E depois o grau de liberdade é muito grande, eu posso usar o mesmo polímero para fazer as duas camadas, posso usar polímeros diferentes e nos dias que correm já tenho uma panóplia enorme de soluções, temos combinações de materiais poliméricos com materiais cerâmicos, há uma enorme possibilidade de usar estes materiais. Ora bem, eu gostava agora, se calhar, sem querer ser demasiado amassador, dar-vos alguns exemplos de como é que nós podemos usar estas membranas, precisamente como formas limpas de realizar determinado tipo de processos. E a-vos dar uns exemplos é que as membranas funcionam como reguladoras de transporte, melhor do que o que eu tenho aqui exemplificado, certamente. Reparem que as membranas biológicas são reguladoras de transporte, portanto aqui não há mais do que um esforço se nós tentarmos fazer com membranas sintéticas aquilo que a natureza faz tão bem com as suas membranas biológicas. Eu trouxe-vos apenas um exemplo, porque sabia que não vos devia amassar demasiado, e trago-vos apenas este exemplo porque, aliás, algumas das pessoas que trabalham comigo neste projeto estão aqui a assistir hoje a esta apresentação, vi o Dr. Belizarov há pouco aí na audiência. O que é que se passa aqui? O que se passa aqui, o problema que nós quisemos abordar foi o problema de água potável que está contaminada com arsenato. É um problema em muitos países, em Portugal não é um problema particularmente significativo, embora aconteça em alguns locais. Vale a pena dizer que a contaminação por arsenato é talvez das poucas que não é devido à ação humana, é mesmo a contaminação geológica. Mas é um problema, e é um problema de enorme seriedade, que conduz a um número de mortes elevados e a uma qualidade de vida muito condicionada em muitas populações. É óbvio que o continente asiático é muito massacrado com este tipo de situações, portanto estamos a falar do norte da Índia, Paquistão, Bangladesh, quer dizer, há uma série de países com situações muito severas. Mas, muito curiosamente, por exemplo, se olharmos para o mapa dos Estados Unidos, a quantidade de locais com problemas de arsenato não é pequena. Portanto, isto não é apenas um problema de determinado tipo de regiões. Qual é que é aqui a grande questão? Eu posso remover o arsenato eventualmente por uma precipitação direta em que eu uso um agente coagulante. Por exemplo, eu posso usar o cloreto de ferro, o cloreto de alumínio, juntar uma água que tem arsenato e obtenho um precipitado. E depois obtêm-se sólidos. Reparem, estes sólidos não há muito a fazer aqui, se eu não tenho uma utilização para o arsenato, não há muito que se possa fazer aqui. Mas nós pensamos numa solução diferente, porquê? Porque normalmente utiliza-se, para ter a garantia que se remove o arsenato todo, utiliza-se grande excesso destes agentes precipitantes. O que é que isso conduz? Conduz primeiro a um processo que é mais caro, porque eu estou a usar um excesso de agentes precipitantes. Mas segundo, conduz a uma água com menor qualidade, porque essa água vai ter um excesso destes agentes, de acordo? E eles próprios não são exatamente a coisa mais saudável. Já conheceram problemas que foram muito falados em Portugal, por exemplo, de contaminação de água por alumínio, que até conduziram a mortes, etc. O que é que nós fazemos? É uma coisa muito simples. Nós temos a água que está contaminada, num circuito nós chamamos o circuito de água, portanto a água que entra e sai deste circuito, nós damos-lhe o tempo suficiente para que os íons de arsenato sejam transportados através de uma membrana que tem cargas fixas positivas e, portanto, consegue transportar íons carregados negativamente numa direção, desde que em direção inversa eu coloco outro íon. E, portanto, o que é que eu posso fazer? É transportar o arsenato neste sentido e trocá-lo por um íon cloreto. De onde é que vem este íon cloreto? Vem precisamente do facto de eu ter junto ou cloreto de ferro ou cloreto de alumínio
Portanto, é curioso porque o agente coagulante que eu estou a usar, em tudo o que lá está é útil, ou seja, o íon cloreto serve para fazer este contratransporte e o ferro ou o alumínio servem para originar o precipitado. O que é que nós ganhamos com isto? É porque a adição do agente é feita atrás da membrana, não é feita no compartimento de água. Só é transportado íon cloreto, não é transportado alumínio nem ferro. E não é transportado porquê? Porque o alumínio tem carga positiva, o ferro também, e portanto são excluídos pela membrana. E o que é que isso te permite fazer? Obter uma água com qualidade e sem contaminação pelos cationes, pelo alumínio e pelo ferro que são juntos aqui. Tem uma água com mais qualidade, mais segura e uso uma quantidade muito menor de agentes químicos. Exatamente aquilo que nós queremos dentro daqueles nossos princípios da química verde. Estudamos isto muito profundamente cá em Portugal e agora temos um projeto que esperemos que seja aprovado com a Índia. Já discutimos com eles, estamos a ver se conseguimos ter financiamento, precisamente para implementar esta solução em pequenas localidades. O que nós estamos a tentar são sistemas descentralizados. Pois é uma discussão que é muito interessante, faz mais sentido ter sistemas de grande dimensão ou sistemas de pequena dimensão. Aquilo que nós estamos a tentar fazer são sistemas que possam ser perfeitamente usados em pequenas localidades, de forma descentralizada, sem recursos técnicos significativos. Já agora, só para mostrar, o que acontece é que o teor em ferro na água, portanto, não aumenta. Está bem? Tenho aqui um limite que é desejável na água e, portanto, ao longo do tempo, o teor de ferro não aumenta. Precisamos mostrar que o cloreto de ferro que é usado como coagulante não vai contaminar a água que é tratada. Portanto, é apenas um exemplo de como estas coisas podem ser feitas de maneira diferente. Reparem, aqui falei-vos de, se quisermos, diminuir a utilização de químicos, obter maior qualidade numa água tratada, mas falámos de propriedades intrínsecas da membrana na regulação do transporte. Mas as membranas também podem ser usadas de outra maneira, ou seja, podem ser usadas porque nós podemos desenhar a topografia das membranas. É como se desenhasse o relevo de uma membrana. Temos aqui uma situação de relevo bastante acentuado, uma prova, penso eu, de ciclismo na Volta à França, e nós podemos desenhar relevos também à superfície das membranas. E ao desenhar relevos podemos criar efeitos que nos possam ser favoráveis. Há várias técnicas para o fazer. Eu tenho aqui apenas representado a técnica de nanolitografia, uma impressão por nanolitografia, num processo térmico, mas há várias formas de conseguir criar determinado tipo de geometrias à superfície. Ou seja, eu posso partir de uma membrana plana, eu posso criar uma microestrutura, porque uso no fundo, aqui um molde que tem um determinado tipo de geometria. Podemos criar uma estrutura numa escala micro, vamos chamar, estamos aqui a falar de micrômetros, mas posso criar uma estrutura numa escala nano. Ou seja, eu posso desenhar objetos à superfície de uma membrana. Então, reparem bem na escala que eu estou a falar. Aqui estou a falar, isto são 3 micron. Estão a ver a dimensão do que nós temos aqui. Portanto, nós podemos criar topografias com geometrias totalmente distintas e ao criarmos estas topografias com geometrias distintas, podemos usá-las para muitas coisas diferentes. Este é um trabalho que envolveu também o Silvino Pavlovski, estava a assistir aqui também à nossa conversa e foi uma das pessoas que trabalhou neste projeto. Reparem o que é que nós temos aqui, temos membranas em que conseguimos imprimir à sua superfície. Elas têm uma química própria, nós não estamos a alterar exatamente a química da membrana nem a sua função de transporte, mas aquilo que estamos a fazer é desenhar objetos à superfície. E porquê é que nós estamos a desenhar objetos? Objetos que, sob o ponto de vista geométrico, são perfeitamente definidos. E o que é que nós ganhamos ao desenhar estes objetos? Ganhamos, por exemplo, uma coisa muito simples, é que se eu quiser criar turbulência à superfície de uma membrana, reparem, em vez de eu estar a agitar uma solução na qual a membrana contacta com uma solução e eu estou a gastar muita energia a agitar toda a solução, aquilo que eu posso fazer é apenas ter um fluido a circular à superfície da membrana, cujas linhas de fluxo são perturbadas por estes objetos e com isso eu posso criar turbulência à superfície da membrana. Ou seja, o que eu gosto de dizer sempre é gastar energia onde ela é verdadeiramente precisa. Ou seja, eu aqui consigo criar turbulência à superfície da membrana sem precisar de criar turbulência no interior da solução.
E isso permite-nos o quê? Permite-nos precisamente ter processos de transporte mais rápidos com menor custo de energia. Só para dar uma ideia, porque muitas vezes falamos da química das membranas, das suas funções associadas à sua química, mas a topografia é qualquer coisa que pode ser explorada e pode ser explorada a nosso favor. Eu vou acelerar um pouco, estou a ver o relógio a avançar. Não queria deixar-vos de falar, porque estamos num ciclo de conferências sobre sustentabilidade e não vos queria deixar de falar sobre o cuidado que temos de ter com os materiais que lançamos no ambiente, que lançamos em terra, lançamos no mar. Isto é uma imagem feliz ou infeliz, quer dizer, no fundo de uma embalagem que quase contém um cardume cá dentro. E isto para falar de quê? Falar-vos daquilo que eu vos dizia há pouco, que não devemos olhar para os resíduos como resíduos, mas sim como subprodutos. Eu tenho uma colega minha, este slide não é do meu trabalho, ou do trabalho do grupo com que eu colaboro. Tenho uma colega minha que consegue, por conversão biológica, transformar uma série de subprodutos, por exemplo, está aqui o glicerol, que é um subproduto da produção do biodiesel, mas há aqui muitos outros, consegue transformar subprodutos, utilizando micro-organismos, em polímeros. Muitos destes polímeros até são polímeros extracelulares, alguns, outros não, outros são intracelulares, portanto os extracelulares mais fáceis de recuperar. E estes polímeros têm propriedades que podem ser interessantes, e foi para isso que nós olhamos. Essa minha colega, que é Maria da Ascensão Reis, estava a produzir um polímero, que no fundo é um açúcar, no fundo é um polímero de base polissacarídea, portanto são polissacáridos, mas com um elevado teor em galactose, que ela batizou de galactopol, portanto um polímero rico em galactose. O que é muito interessante, estão a ver aqui, produção por via biológica, isto é um meio reacional, um meio biológico. Se nós juntarmos etanol, o polímero precipita, é tão simples quanto isto. Mas precipita sujo, porquê? Porque não limpamos as células, etc. Mas o que eu posso fazer é remover células primeiro e precipitar a seguir em etanol. Se eu quiser ainda mais limpo, eu posso tentar remover proteínas, macromoléculas que estejam em solução. Aliás, por acaso até eu removo, utilizando processos com membranas para fazer, e depois precipito em etanol e obtenho um polímero bastante limpo. Este polímero, no fundo, é de base de polissacarídeo. E o que nós percebemos é que conseguimos fazer membranas com estes polímeros, o que tem agora a sua graça, que estamos a fechar um bocadinho o ciclo, peguei naquilo que era um resíduo e já consigo produzir uma membrana. Conseguimos produzir membranas com estes polímeros que foram obtidos a partir de um resíduo, e aquilo que observamos é que estas membranas não incham na maior parte dos solventes, aquilo que incham em termos de percentagem é muito, muito baixo, e incham muito em água. Inchar significa que, se não incham, é porque não têm muita afinidade, ou estes solventes não conseguem penetrar no polímero, mas a água penetra muito. E isto temos ideias muito curiosas, porque nós percebemos é que temos um polímero que tem uma grande afinidade para a água, mas é resistente a praticamente a todos os solventes que testamos. E então o que é que nós pensamos? Vamos usá-lo para secar solventes. Eu sei que dito assim em seco, secar solventes pode parecer a coisa mais desinteressante do mundo, mas é uma coisa que a indústria química adora poder fazer bem, secar solventes de forma económica. Então o que é que nós fazemos? Pegamos naquele polímero e criamos uma membrana compósita. Estão a ver aqui uma camada do polímero, aqui uma camada de suporte. Esta camada do polímero é densa, não tem poros, o polímero tem espaço livre entre as cadeias. E aquilo que nós vamos fazer foi produzir bioetanol. Porquê? Porque o etanol que é produzido por via fermentativa, no final da fermentação, estamos a falar de concentrações de 12%, 13%, depois há algum espaço de concentração, mas a água final é muito difícil de remover. E aquilo que nós conseguimos é remover a água final. Por exemplo, se eu tiver uma solução com 5% de água, com 10% de água, nós conseguimos removê-la com grande seletividade. Só para dar uma ideia, a seletividade da água contra o etanol, se tivermos 5% de água, é de cerca de 3.000. 3.000 significa que por cada 3.000 moléculas de água que eu removo, só perco uma molécula de etanol. E, portanto, isto abre perspectivas muito, muito, muito interessantes na secagem de solventes, o que comercialmente é muito interessante, e agora não é só comercialmente, reparem, nós estamos a falar destes princípios de química verde e de uma engenharia mais sustentável. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de remover água por processos não térmicos. Estão a ver? E, portanto, aqui há um ganho muito significativo. E eu vou-vos falar do último exemplo que eu trouxe. O último exemplo responde mesmo à pergunta que a professora Maria São Meio Pais pôs no início, quando eu vos disse que, juntamente com um colega meu, o professor Manuel Nunes da Ponte, e uma investigadora também do meu centro, a doutora Ana Nunes,
desenvolvemos um processo para recuperar hidroxitirosol. E a ideia, aliás, foi um dos pontos que me trouxe o problema pela primeira vez. O que é que ele viu? Viu que estava descrito que é um composto que se chama hidroxitirosol, que é o antioxidante natural mais potente, identificado até hoje. Mais do que antioxidantes do chá verde e de extrato de pele de uva, ou o que seja. E, portanto, esta molécula é identificada como sendo um antioxidante muito, muito poderoso. Mas aquilo que se observa é que ele é particularmente rico no resíduo da produção do azeite, ou seja, o bagaço do azeite, que tem o caroço e a pele, é muito rico em hidroxitirosol. E então o que nós pensámos foi uma coisa muito simples, foi vamos fazer uma extração deste composto a partir desse resíduo. E depois, a história não é assim tão simples, mas depois de muitas voltas, vejam lá, concluímos que o solvente melhor era precisamente usar água. A conclusão, devíamos ter pensado nisso mais cedo, porque para o hidroxitirosol é uma molécula com 3 grupos hidroxil, portanto altamente polar, altamente solúvel em água. Portanto, fazendo uma extração com água, é possível recuperar o hidroxitirosol a partir desses resíduos dos bagaços de azeitona. Recuperamos hidroxitirosol e outros compostos, que nos interessam muito, aliás, são outros compostos que podem ter interesse, podem ter uma bioatividade de interesse, mas recuperamos também, desculpa-me agora a linguagem, recuperamos muita porcaria, bem, muita coisa associada. Eu tenho aqui um espectro de massa do extrato bruto, que é esta que chamei aqui FID, reparem, está com imenso ruído, que há aqui muitos compostos à mistura, mas depois lembramos as nossas queridíssimas membranas e que o que fizemos foi, usámos um tipo de membrana que se chama membrana de nanofiltração, que permite excluir compostos que têm massa molecular relativamente elevada e deixar permear compostos de massa molecular muito baixa. Estamos a falar de permear compostos que têm 300 unidades de massa atómica e daí para baixo, está bem? Membranas de nanofiltração. E, portanto, o que nós conseguimos foi a seguir obter extratos limpos, chamemos-lhe assim, que são estes aqui que estão a azul e que realmente estão muito mais limpinhos do que a alimentação inicial. E, portanto, o processo foi muito simples. Foi o quê? É pegar no resíduo dos lagares, portanto, no resíduo sólido, ou portanto, no bagaço de azeitona, fazer uma extração com água, que é relativamente simples. Depois de fazer a extração, fazemos uma centrifugação, portanto, voltamos a ter um resíduo sólido, que aliás pode ser utilizado como era este resíduo sólido inicial, ele tem uma utilização para a produção de energia a partir de biomassa. E a fase líquida agora tem todos aqueles compostos, portanto, esta que está bastante suja, que eu vou limpar por nanofiltração. Portanto, eu vou rejeitar os compostos de massa molecular maior, os compostos que me interessam de baixa molecular mais baixa vão permear através desta membrana, nomeadamente o hidroxitirosol e outros, e depois o processo é só remover água. Só remover água não é a coisa mais simples do mundo e nós quisemos fazê-lo de forma económica e de forma sustentável. Portanto, removemos a água como? Por osmose inversa. Portanto, o que é que acontece? A água permeia, estes compostos que nos interessam são retidos e só a etapa final é que usamos um secador. Portanto, só aqui é que temos que usar um processo térmico. Antes disso, podemos usar processos não térmicos. Pronto, e conseguimos fazer este processo. O que é que fizemos? Pedimos ajuda à Faculdade de Farmácia, que nos fez um conjunto de testes enormes sobre propriedades antioxidantes, inibição do mau colesterol, prevenção de doenças cardiovasculares, bom, por aqui abaixo, atividade antimicrobiana, anti-inflamatória, anticarcinogénica, estas aqui fizemos no IBET, e aquilo que concluímos é que o extrato que estávamos a obter, que é um extrato natural, só usámos água como solvente, é mais ativo do que uma solução que tenha o mesmo teor, mas só em hidroxitirosol, sem os outros compostos pequeninos que nós deixámos passar. O que é muito curioso porque sugere que o nosso extrato, que há efeitos sinérgicos positivos que tornam a sua bioatividade ainda mais interessante e mais potente. E a professora Maria Salomé Pais tem toda a razão quando diz que há uma grande, ou havia pelo menos uma grande desregulação em tudo o que era mercados de nutracêuticos e a forma como como é que chamam, os claims eram apresentados, e é verdade. Mas neste caso nós trabalhamos como deve ser, ou seja, a EFSA, ou seja, a European Food Safety Authority, emitiu uma opinião científica sobre este tipo de compostos e aquilo que nos diz é que estes polifenóis conduzem à proteção das partículas de LDL, portanto Low Density Lipoproteins, portanto, aquilo que é chamado normalmente o mau colesterol, ou seja, o que permite fazer é evitar a oxidação daquilo que é chamado o mau colesterol
Então, um conjunto de efeitos foram reconhecidos pela EFSA, e que, portanto, tornam verdadeiramente este composto recomendado e autorizado para ser utilizado numa dieta, ou complementar uma dieta, precisamente com efeitos benéficos para a saúde. E, portanto, a história termina como? Termina que nós os três, portanto, o Menores da Ponta, Ana Nunes e eu, acabámos por constituir uma empresa. Depois ainda pusemos umas economias nossas, mas a coisa estava um bocadinho difícil, arranjámos uns investidores e finalmente estamos a construir uma fábrica no Alentejo e vamos ver o que acontece, mas estamos muito animados de conseguir realmente avançar para esta produção, que tem graça, porque no fundo estamos a falar de uma investigação que começou com aspectos até muito fundamentais e que eventualmente pode terminar aqui num produto de interesse. Notas finais, eu já sei que estou a ir um bocadinho longo. Melhoria de processos, temos que pensar cada vez mais em descarbonização, ou seja, como é que nós vamos buscar energia para realizar os processos que estamos interessados. Vamos ter que olhar para monitorização com cuidado, porque neste momento é possível utilizar ferramentas de monitorização, por vezes com sinais complexos, que envolvem algum tratamento de grandes dados, mas que permitem um controle em tempo real muito eficaz. Nós temos trabalhado muito nesta área, a utilização de fluorescência bidimensional em monitorização e outro tipo de técnicas. Não nos esquecemos que nós estamos claramente cada vez mais a falar de uma lógica de economia circular. Nós temos que pensar na circularidade na utilização de recursos. E eu, pelo menos, acredito muito que faz sentido pensar global, porque pensar global pode ter impacto e deve ter impacto, mas por vezes atuar localmente pode ser a melhor forma de agilizar esse pensamento global. Ou seja, eu há pouco quando falava de como conseguir, junto com comunidades, pequenas comunidades, resolver os seus problemas locais, por vezes pode ser uma forma de ter um impacto verdadeiramente significativo, social e económico. Isto está um pouco ligado a alguma lógica de economia partilhada, que é qualquer coisa que eu penso que devemos assistir cada vez mais. Eu gostava de dizer que, apesar de ser engenheiro, acho que não sou cego em relação à engenharia. As soluções não são tecnológicas, ou não são só tecnológicas. Temos que olhar muito bem para a forma como criamos valor e temos que olhar muito bem para a forma como esse valor é distribuído. Eu acho que isto é absolutamente essencial e isto não passa só pela tecnologia. Se passasse só pela tecnologia, nós, por exemplo, não tínhamos países que têm excesso de água, por exemplo, e, no entanto, as populações não têm acesso à água segura. Só para dar um exemplo muito simples. O acesso a matérias-primas vai ser crítico, já é, aliás, mas vai ser cada vez mais crítico, e vai ser necessário explorar fontes não convencionais. Aquilo que eu espero é que desta vez, sem esquecer a sua utilização circular. A discussão está nos jornais todos os dias, já sabem isso. Se eu quiser pensar em baterias de lítio, tenho que pensar onde é que vou buscar o lítio. Se calhar mais interessante do que fazer a mineralização interna pode ser fazer a mineralização no mar. Nós temos um projeto precisamente de recuperação de lítio a partir da água do mar. Mas a exploração de fontes não convencionais e fazê-lo de uma forma com utilização circular é qualquer coisa que me parece absolutamente essencial. Só mesmo para terminar, já que estamos na Academia das Ciências, eu lembro de uma vez o Virgílio Ferreira ter dito que, e cito, no meu íntimo sinto que escrevo repetidamente o mesmo livro. E às vezes a sensação que nós temos, se calhar a forma como enunciamos os problemas é diferente, mas acho que estamos sempre a tentar resolver o mesmo tipo de questões. Enunciamos de maneiras diferentes e por vezes refletimos de maneiras diferentes, mas os problemas que temos entre mãos, no limite e no final, se calhar são os mesmos. E o principal problema que temos entre mãos é a dignidade das pessoas e a dignidade das suas vidas. E terminava a agradecer. Eu tinha que agradecer a tantas pessoas e alguns dos meus colaboradores e amigos estão também a assistir aqui hoje. Eu acho que o primeiro agradecimento é devido aos estudantes, porque são eles que nos entusiasmam todos os dias, e entusiasmam mesmo. Aos colaboradores, é preciso ter sorte com eles, e é preciso tratá-los bem, para que eles também nos tratem bem de volta. À família e aos amigos. Eu pus ali o financiamento com letra pequena, não era para desprezar, porque ele é necessário, mas apesar de tudo acho que os outros merecem uma letra maior.
E terminava aqui, agradecia muito a vossa presença e fico ao vosso dispor. Muito obrigada por esta sua magnífica lição, que me deixou completamente agarrada ao longo de toda ela. Mas eu não quero monopolizar, mas não deixaria realmente de lhe dizer que ao longo, e sobretudo na parte final, portanto, passando de toda a parte e da excelência da investigação que tem vindo a ser feita, que permite depois chegar ao final, eu estava a ver precisamente aquilo que o professor dizia, converter os resíduos em matéria-prima. E, de facto, os exemplos que nós temos, ainda não há muito tempo, penso eu, era o professor João Crespo, um jovem, se calhar acabado de licenciar, toda a gente se preocupava imenso com a poluição com o soro da produção do leite. E temos hoje processos que nos permitem tornar esse resíduo numa matéria-prima, como nos mostrou. E também um claim, digamos assim, uma preocupação grande é, de facto, o que se passava com os resíduos da produção do azeite. E é fantástico. A minha questão agora coloca-se, como é que nós podemos e temos. Eu percebi que a Índia está no bom caminho e está a conseguir aproveitar este altíssimo conhecimento científico para tornar a sua aplicação no seu território, localizadamente, não geralmente, mas eu diria aqueles países que hoje, que o professor dizia, não têm água, têm muita água, mas não têm água para beber, até que ponto são capazes e têm conhecimento e economia suficiente, sempre é preciso um pouco, não é? Para poder beneficiar e tornar o mundo mais saudável e o mundo mais sustentável, com todo o avanço e com todo o conhecimento extraordinário que a ciência e o laboratório do professor tem trazido para o saber em geral. E por outro lado, eu dou-lhe os meus parabéns, porque de facto a capacidade de trazer a ciência para o conhecimento e para depois a sua transformação, digamos assim, em qualquer coisa de útil ao cidadão, e através de uma economia circular, é qualquer coisa de extraordinário. Só espero que consiga ter os apoios, que não são muitos ou nenhuns, para as PMEs, para poder passar de uma micro, ou uma small, ou uma pequena, ou outra coisa qualquer, a uma empresa a exportar para grande parte do mundo, para onde é necessário exportar os produtos importantes para a vida humana. Peço desculpa, acho extraordinário. Professor, muito obrigada, muitos parabéns, porque realmente acho que é um percurso extraordinário e, digamos assim, não digo copiável, mas seguível, porque assim fossem seguidos estes grandes trabalhos e estas grandes descobertas, como o professor tem vindo a fazer. Obrigada. Sr. Professora, muito obrigado. Bem, as suas palavras caem muito no coração, mas são excessivas, agradeço muito. Não, eu sei o que é lutar para converter um produto, qualquer coisa da ciência, num produto utilizável pelo homem, e de facto também aí é um exemplo realmente. Portanto, eu peço desculpa, gastei um bocado de tempo, não sei se alguém tem dúvida, se quer fazer algum comentário, basta pôr a mão no ar, e penso que o professor terá mais uns minutinhos. Sim, à vontade. Para satisfazer as questões, responder às questões que sejam colocadas. Tenho todo o gosto, se houver algum comentário ou alguma questão. Espero que tenha passado o mesmo entusiasmo que eu tenho pelo assunto, pelo tema. Pois,
Eu gostava de saber, no caso da dessalinização, que é a mais habitual já, não é? Sim. Para a utilidade, para a potabilidade e tudo isso, o que é feito aos sais resíduos que resultam da osmose reversa? Ora, uma excelente pergunta. Gostei muito da sua palestra e atualizei-me bastante nas aplicações. De facto, da osmose, trabalhei muito em águas de laboratório e preparar soluções com ela, mas foi muito interessante ver o que é que se pode fazer hoje e na economia circular e tudo isso. Pronto, até só, parabéns. Muito obrigado pela sua pergunta, e a sua pergunta é de uma pertinência enorme. Repara uma coisa, quando se faz osmose inversa da água do mar, tipicamente recupera-se 50% no máximo da água, ou seja, se eu partir de 1 metro cúbico de água do mar, no melhor das hipóteses eu obtenho 500 litros de água potável, no melhor das hipóteses, normalmente até um pouco menos, 45% ou o que seja. Vamos pôr a hipótese 50% a contas mais redondas. Portanto, eu obtenho 500 litros de água potável. Quer dizer que eu tenho um rejeitado que também tem 500 litros, só que esse rejeitado que tem também tem 500 litros tem agora o dobro da concentração de sal. De acordo? O que é que isso significa? O que muita gente pensou durante muito tempo é que eu podia pegar nestes 500 litros e devolvê-los ao mar. Quer dizer, apesar de tudo, estamos a falar de caudais que têm muito pouco a ver com aquilo que é a dimensão dos oceanos. E, portanto, em termos globais de massa, não há um impacto global. No entanto, aquilo que algumas pessoas concluíram é que pode ter impacto local, porque apesar de tudo, eu fazer uma descarga local com uma concentração salina que é o dobro da concentração salina da água do mar, pode ter um impacto local em termos daquilo que é a população de não só de peixes, mas de plantas. E então aí começaram-se a colocar algumas questões. Aliás, há sítios em que é proibido fazer osmose inversa e devolver a água do mar, a água, portanto, concentrada ao mar. Quais é que são aí as soluções? É muito curioso porque há soluções em duas direções completamente inversas. Há, por um lado, trabalho que diz assim, bom, então nesse caso o que vamos fazer, em vez de recuperar 50%, vamos recuperar menos, ou seja, vamos devolver esta água menos concentrada. Para fazer isso, a água potável que eu vou obter vai-me sair mais cara, porque eu estou a aceitar que estou a recuperar menos água pelo volume de água inicial. Mas há trabalho nessa direção também, ou seja, fazer o grau de recuperação inferior aos 50%, apenas para garantir que eu depois não tenho um impacto tão significativo. Vou pagar mais por isso, porque para obter o mesmo volume de água potável vou precisar de uma instalação maior. Esta é uma alternativa possível. A outra alternativa possível é ter métodos que têm taxas de recuperação ainda muito mais altas que a própria osmose inversa. Devo dizer que alguns deles são ainda razoavelmente exploratórios, mas já são bastante conhecidos. Por exemplo, posso usar técnicas, por exemplo, uma técnica que já é utilizada, chama-se destilação por membranas, e aí conseguem-se graus de recuperação ainda mais elevados. O que aqui significa? Eu tenho um resíduo no final que tem muito menos volume, que eventualmente, eu não devolvo eventualmente ao mar, mas até posso lançá-lo como quem faz uma salina, está a ver? Porque eu estou já a falar de volumes muito mais pequenos, e portanto é curioso como tem havido posicionamentos em duas direções completamente distintas. Já agora, para dizer, um dia tive numa instalação que achei curiosíssimo, mas eu não acho que seja uma solução que possa ser replicada em todo o lado e facilmente, porque era um local em que o que eles faziam era, o rejeitado era utilizado para a aquacultura. Achei muita graça porque provavelmente eles tinham espécies que toleravam concentrações salinas elevadas e, portanto, usavam o próprio rejeitado em aquacultura. Mas não creio que isso seja uma solução facilmente replicável. Portanto, alternativas são estas. Já agora dizer que nesta área da osmose inversa há imenso trabalho novo, muito interessante, por exemplo, juntando a osmose inversa com a energia fotovoltaica, porque aí, por exemplo, podemos estar a falar de locais em que por vezes nem são até junto do mar, por exemplo, utilizam águas salobras de profundidade, fazem osmose inversa, muitos desses locais, por exemplo, em zonas desérticas, está a ver? Energia solar por um lado, tem o fotovoltaico de um lado, e tem água salobra do outro, e conseguem, no fundo, produzir água potável em locais que, por vezes, não há qualquer tipo de acesso à água potável. Isto é uma tecnologia que é muito curioso, porque é uma tecnologia que já funciona há muitos anos, mas o espaço de desenvolvimento ainda possível é enorme.
e do seu ponto de vista mesmo de investigação até fundamental, é uma área ainda muito, muito, muito excitante. E há muitas oportunidades de fazer Isso coisas. foi uma coisa, a falta de água na África e em países sem água preocupa-me imenso desde sempre e não vejo aplicação imediata, ou pelo menos suficiente ainda. Há muito pouca, e quer dizer, era bom que todas estas técnicas fossem aplicadas já, que urge, não é? Porque a água vai desaparecendo e quer dizer, ver as pessoas a morrer de sede ou sem os animais e sem água, a mim acaba às vezes, podem-se rir, mas eu acabo chorando ao ver determinados comentários sobre a África. Juro que é uma coisa que me faz imensa impressão e pergunto porque é que não está mais aplicada já a dessalinização, outras técnicas na África, por exemplo. Mas sabe uma coisa, professora, há muitas situações em que, e por isso é que eu acho que, enquanto tecnólogos, temos um pouco que nos reduzir à nossa dimensão. Uma coisa é encontrarmos soluções que são tecnicamente viáveis e equilibradas e razoáveis. A outra coisa é perceber que para uma solução tecnológica ser implementada tem que haver mais do que isso. Ser rentável. Não. Tem que haver vontade política, social de fazer sim, acontecer. É verdade, é grave. Ouça, se olhar para o mapa este é um mapa, e por acaso eu tinha pensado trazer este slide e depois achei que eram slides a mais e tirei fora. Há um mapa muito curioso em que mostra a falta física de água no mundo, portanto, ou seja, os sítios em que chove muito, chove pouco, há disponibilidade ou não há disponibilidade de água, portanto, aquilo que é disponibilidade física e depois aquilo que é disponibilidade junto às populações. E aquilo que vamos perceber é que há países que têm uma enorme disponibilidade física e, no entanto, as populações não têm acesso à água segura. E isso é absolutamente dramático e isso não depende de ter tecnologia. Isso depende de ter mecanismos de organização da sociedade que garantem que as pessoas têm água potável. E isso é que é absolutamente dramático porque eu acho que aí um engenheiro não faz muito. Tá? Tristemente é verdade isso, sim, né? E não se vê melhoras no mundo nesse aspecto. Progressivamente. Obrigada. Obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Eu tenho. Olá, Georgia. Tudo bem? Tudo bem, Georgia. Prazer em ver. A minha pergunta pega um gancho nessa última frase sua, a postura política e social do cientista. Porque dentro de uma lógica de economia linear, né, a academia tem impulsionado pesquisas em economia circular. E assim, às vezes eu vejo que a gente tem dificuldade de convencer, de levar os resultados para a iniciativa privada, para a indústria, de forma que ela abrace a causa e invista nisso, certo? Eu falo isso porque eu tenho trabalhado um pouco com economia circular, tentando fazer a indústria sucroalcooleira brasileira, que é enorme, né, perceber valor em alguns resíduos deles, que eles ainda consideram como resíduos. E tenho tido dificuldade de mostrar, olha, isso é produtivo, né? Isso pode transformar, por exemplo, no meu caso, que eu tenho produzido carvão ativado com biomassa de levedura, que é uma coisa que eles descartam, e o Brasil é deficitário na balança comercial em carvão ativado, e o mundo usa continuamente 5 bilhões de toneladas de carvão ativado, sabe? E assim, eu falo, gente, é um mercado, só que eles não têm interesse, entende? Então, assim, eu não sei como a gente deve agir, sabe? Oh, Jorge, se eu tivesse a solução, era fantástico. Mas eu acredito muito que estes processos têm um ciclo de vida também, ou seja, a percepção da opinião pública é muito importante, porque nenhum político avança para uma decisão sem sentir que, em termos de opinião pública, tem apoio. E, portanto, a pressão da opinião pública torna-se muito importante na forma como a legislação é implementada. E quando a legislação, não é só a legislação, quando a legislação e a percepção do consumidor vão numa determinada direção, a forma de produzir tem que acompanhar isso. E eu dou um exemplo muito simples, Jorge. Olhe só para o que está a acontecer no domínio da produção de plásticos.
E é muito curioso, né? Começamos a falar de plásticos que têm tempos de vida muito elevados. E de repente, o que é que se começa a falar? Começa-se a falar, por um lado, de biopolímeros. Mas eu agora ouço muito a indústria, então a indústria europeia fala muito, não só de biopolímeros, mas fala muito de polímeros que não sendo biopolímeros sequer, mas polímeros que sejam circuláveis. Circuláveis em que sentido? Ou utilizo um plástico, por exemplo, um plástico técnico, durante um tempo de vida, no final despolimerizo, volto a polimerizá-lo e tenho novamente o meu ciclo recomeçado. E começamos a ver que temos muitas e muitas empresas a olhar para a circularidade dos plásticos no sistema, coisa que há 10 anos era absolutamente impensável. Portanto, se não tivermos uma percepção enquanto público, temos é que ser um público, como é que eu ia dizer, educado, no melhor sentido da palavra, um público que compreende o que está a acontecer. Não é? E aqui também acho eu que os cientistas têm uma obrigação da forma como informam. Mas se tivermos um público informado que faz pressão social, até mais do que até com a legislação, aí a legislação e a forma como o consumidor se posiciona, eu acho que promove alterações. E eu acho que estamos a assistir a alterações. Se calhar não tão depressa como nós gostávamos, mas eu acho que sim. Eu tinha um caso no INET em que havia, eu já não sei que projeto era, que estava há 2 anos à espera de registar a patente para poder funcionar. E é isso que muitas vezes prejudica o avanço das coisas, não é? É também a burocratização e a falta de interesse político de resolver os problemas ao mesmo tempo, não é? Há sempre dificuldades, mas eu acho que é importante irmos para o terreno fazer as coisas. Quer dizer, eu acho que, assim, na minha visão, eu acho que é uma falha de comunicação entre a pesquisa e a iniciativa privada, no sentido de que a iniciativa privada apreenda com a ciência, entende? Assim, por mais que a gente tenha políticas públicas que conduzam mestrados dentro de empresas, doutorados dentro de empresas, a iniciativa privada ainda está naquela posição de receber simplesmente aquilo que interessa a ela, né? Então, assim, não exatamente de fomentar e de dialogar, né? O que a gente também pode oferecer? O que a gente está vendo que vocês estão fazendo de errado e que a gente pode contribuir? Ou que vocês podem fazer melhor, né? Sim, mas, Jorge, repara uma coisa. Se for a Jorge a dona da empresa, a Jorge quer ter a certeza que a sua empresa é economicamente sustentável. É só isso. Pronto. E sim, não podemos ignorar isso, não é? Eu digo sempre isso aos meus alunos, é assim, não, eu acho que nós também não podemos usar de uma, desculpa, não estou a dizer isso em relação assim, mas eu acho que nós não podemos usar de uma certa superioridade académica, dizer nós temos as boas soluções e vocês não as querem adotar. Eu acho que temos de ter algum cuidado com isso, porque se nós pensarmos que somos nós que temos a empresa e que o capital que está lá saiu do nosso bolso e se calhar deu trabalho a juntá-lo, se nós pensarmos dessa forma, aquilo que é importante é, enquanto eu estou numa empresa, pensar que se eu fizer desta forma, no limite vai haver vantagens para todos. Não é? Se eu conseguir criar um quadro em que isto é verdade, eu acho que as empresas obviamente investem. Sim. Agora, se o quadro não for esse, ou seja, repara uma coisa, se todo o quadro estiver montado, se eu quiser ter uma solução mais sustentável, eu vou ser menos competitivo num mercado mais global, então é um bocadinho difícil para uma empresa apostar nessa direção. Agora, se nós criarmos condições para que uma solução mais sustentável seja a mais competitiva também, por isso é que eu sempre advoguei um bocadinho que produzir de forma sustentável deve ser uma vantagem competitiva, não deve ser uma penalização. Se nós conseguirmos que produzir mais sustentável seja uma vantagem competitiva, eu acho que estamos do lado certo e acho que as coisas acontecem. Podem não ser fáceis, chegarmos lá, não é? Penso que não está mais ninguém inscrito. Se não fosse a hora, eu imagino que ficaríamos aqui continuando a falar sobre toda esta
estes resultados tão promissores e como é que eles se transpõem depois para a prática nas mais diversas regiões do mundo, mas, acima de tudo, eu espero que tenhamos oportunidade numa próxima e agradeço-lhe mais uma vez toda esta informação e, de facto, a excelência do trabalho que nos apresentou. Muito obrigada, professor. E até a próxima. Eu não, já agora que estamos ainda aqui, e como de facto não tivemos oportunidade de estar naquele cenário que é o cenário da Academia da Ciência, se alguém tiver curiosidade, pode conhecer a Academia fazendo uma viagem virtual que está patente no nosso site, portanto uma viagem virtual à Academia. Espero que a próxima, professor, seja lá e que possamos continuar a apreciar toda esta excelente investigação que o vosso grupo tem vindo a fazer e, para lá da excelência da investigação, a capacidade de a transpor para a sua utilização e para o bem-estar do homem, digamos, a própria sustentabilidade do homem. Muito obrigada, professor, e foi um prazer revê-lo agora do outro ponto de vista, digamos assim, não do lado científico, mas do lado humano. Muito obrigada por estar connosco. Professora, muito obrigado e muito obrigado a todos pela paciência de estarem aqui. Eu acho que ficaríamos muito mais tempo, professor. O tempo é que as pessoas depois já querem jantar, de maneira que eu agradeço por terem estado connosco até agora. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigada.